Sangs Murray nasceu em 1877. Seu pai morreu jovem, deixando a família desamparada, sem perspectivas. Sam viajou para a América com sua tia em 1892. Ele deveria se estabelecer e mandar buscar os outros, a mãe e os irmãos. Ele desembarcou em Nova York, depois seguiu para Selma, onde seu tio possuía uma loja. Os imigrantes daquela época não podiam se dar ao luxo de serem crianças. Seu humor era negro, suas explicações poucas. Ele era impulsionado pela mesma energia bruta que sempre atraiu os mesmos ambiciosos para a América, e então os empurrou para a frente da multidão. Desde seus primeiros meses na América, ele estava tramando, procurando uma maneira de progredir. Você não precisa ser um Rockefeller para saber o básico do sonho. Comece por baixo, lute para chegar ao topo. Com o tempo, Sam desenvolveria uma filosofia melhor expressa em um punhado de frases. Você está lá e nós estamos aqui. Vá ver por si mesmo. Não confie no relatório. Basicamente aqui nós vemos quase que o modus operandi, né, ali do Sam. Vamos falar mais do futuro, mas basicamente ele não anota nada sobre a empresa e mantém tudo na sua cabeça. Ele coleta os relatórios de diferentes fontes e junta tudo ali na cabeça para tirar os próximos passos ali da empresa. Uma forma bem diferente e bem arcaica, né, ali de envolver a gestão da empresa. Apesar de imensamente complicado, ele era, de uma maneira fundamental, simples e centrado. Ele acreditava em estar perto da ação, estar no campo com os trabalhadores. Você bebe com o homem, você aprende o que ele sabe. Vocês vão perceber ao longo aqui dessa história de Sanzemore que ele sempre estava no chão de fábrica do lado dos seus funcionários e muitas vezes fazendo as atividades junto com eles. Ele repetia diversas vezes que ele acreditava em estar próximo realmente dessa ação. E uma das frases que ele repetia muito: não existe problema que não possa ser resolvido se você entende realmente do seu negócio de A a Z. Aí o livro continua. Você não se importava com multidões e festas. Ele tinha uma mente inquieta e uma necessidade persistente de estar ao ar livre. Ele gostava de estar sozinho. Você poderia vê-lo vagando sob as lâmpadas da cidade. Um jovem duro e magro, com um sobretudo, mãos enterradas profundamente nos bolsos. Ele empilhava prateleiras e conferia estoques nas lojas do teu tio. De vez em quando, lidava com os vendedores que apareciam com amostras. Ele ficava no beco, entre as latas de lixo e gatos, perguntando sobre fornecedores e custos. Havia dinheiro a ser ganho, mas não ali. Ele interrogava os clientes. Ele estava procurando por outro trabalho e tentaria qualquer coisa, mesmo apenas por experiência. Sua vida inicial foi uma série de aventuras, com empregos estranhos levando a outros mais estranhos ainda. Ele trabalhava com comerciante de lata. Bem, é assim que seria descrito na imprensa. O jovem San Z trocava ferro por gado, galinhas e porco. Às vezes o seu empregador poderia oferecer alguma palavra de sabedoria. Bancos quebram, mulheres vão embora, mas terras duram para sempre. Ele vasculhava montes de lixo na periferia de Selma, procurando restos de folhas de metal, os objetos descartados na área da indústria, que ele empilhava em seu carrinho e empurrava de fazenda em fazenda procurando negócios. Arame por um galinheiro em troca de um dos porcos da curral. Recebendo $1 por semana, ele manteve o emprego apenas tempo suficiente para saber que preferia ser o homem que possuía o porco do que o homem que recolhia o lixo, e preferia ser o homem que descartava a chapa metálica do que o homem que possuía o porco. Aqui logo no início ele entendeu, né, o nome do jogo e quem realmente tinha a maior vantagem sobre esse fluxo, que era o seu primeiro trabalho ali, a primeira forma que ele arrumou para ganhar dinheiro. Outro ponto importante notar aqui é o salário e a transformação que será em pouco tempo, apenas usando o raciocínio aqui de empresário, a forma diferente de pensar dele, em que ele basicamente recebia $1 por semana. É bom gravar esse número. Uma série de empregos seguiu, experimentados e descartados, como ternos e loja de segunda mão. Ele foi faxineiro e entregador. Ele operou um torno para um carpinteiro. Aos 18 anos, ele havia economizado o suficiente para mandar buscar seu irmão e sua irmã. Meia dúzia de jovens judeus pálidos que apareceram na Alabama nos últimos anos do século XIX. Mas sua vida realmente começou apenas quando viu aquela primeira banana. Ele elaborou um plano em seguida: viajar para Mobile, onde os barcos de frutas chegavam da América Central, compraria um suprimento próprio e o levaria de volta para Selma e iniciaria um negócio.
A versão mais provável é que você tenha visto aquela primeira banana nas mercadorias de algum vendedor ambulante ali no beco atrás da loja do seu tio. O comércio de banana americana havia começado 20 anos antes, mas ainda estava em fases embrionárias. Poucas pessoas já tinham visto uma banana. Se falavam delas, era como uma curiosidade, do mesmo jeito que alguém poderia falar de um pepino africano hoje em dia. Sam bombardearia o vendedor com perguntas. O que é isso? De onde você conseguiu? Quanto custa? Quão rápido eles vendem? O que você consegue fazer com a casca? Que tipo de dinheiro você pode ganhar? Nos anos seguintes, Zemmour sempre falava do seu produto como as pessoas falam das coisas que realmente amam, como algo fantástico, em parte porque não é totalmente necessário. Quando ele mencionava o valor nutricional da banana em entrevistas, ele acrescentava: e é claro, é delicioso. Nos distanciando ainda mais de Zemmour, o fato que o tipo de banana que ele viu em Selma em 1893, a banana que fez realmente sua fortuna, a variedade da banana conhecida como Big Mike, foi extinta na década de 1960. Zemmour pegou seu dinheiro e foi para o sul. Ele estava como um garoto na fazenda, que um dia, após a colheita, dobra suas economias em um rolo e vai tentar a sorte na cidade. Mobile era um porto industrial decadente, cheio de todo tipo de familiares: o espertalhão, o financista, o canalha, o bobalhão, o esportista. Sam era um pouco de tudo. Ele podia ser astuto, mas também podia ser ingênuo. Ele estava ávido por informações. Nos dias antes do equipamento mecânico, as bananas eram descartadas manualmente por trabalhadores que transportavam a carga de uma penca de cada vez, carregando do porão, onde o carregamento era embalado no gelo, para o convés do navio. Sam teria observado atentamente enquanto os trabalhadores formavam filas que serpenteavam através do navio por uma rampa e através do cais até o vagão de carga que estava esperando. Ele queria aprender todos os detalhes do comércio. Sam notou tudo: o cuidado com que as bananas eram manuseadas, a maneira como cada vagão de trem era preenchido e rolado para uma lateral, como os homens da companhia de banana se moviam pela multidão dando ordens, mas prestou atenção especial à crescente pilha de banana madura. Qualquer coisa pode fazer uma banana amadurecer mais cedo. Se você apertar uma banana verde, ela amadurecerá em dias em vez de semanas. O mesmo vale se você for arranhada ou batida. Uma banana madura fará com que as outras ao redor amadureçam, e essas causarão ainda mais a maturação, até que um vagão inteiro seja arruinado. Antes que a refrigeração fosse aperfeiçoada, até 15% de uma carga média acabava na pilha de bananas maduras. Basicamente, aqui a gente pode ver que ele ficou acompanhando, né, todo esse processo para entender como funcionava. Exatamente como ele fez quando estava ainda ajudando seu tio. Ele interrogava os fornecedores e todos que tinham contato para entender como que esse mercado funcionava ou como ele poderia tirar um dinheiro daquilo. Aqui podemos ver ele começando a estudar o mercado e aplicar a frase que a gente leu anteriormente ali, que precisamos conhecer realmente a empresa de Ásia. Podemos ver que ele começou logo cedo a entender o poder dessa frase. As únicas bananas que eram permitidas ali entrar no trem eram, na verdade, as bananas verdes, né? Até explico um pouco melhor aqui como que funcionava isso no livro. As outras eram basicamente deixadas de lado e categorizadas novamente. As bananas que já estavam maduras ali de alguma forma eram vendidas com desconto diretamente ali no porto para as lojas da região e também compradores que conseguiam vender ali, seja para algum consumidor que eles já tinham conhecido, alguma coisa mais perto ali do porto. Mas no caso de bananas que tinham qualquer sinal de marca, ou que estavam com aqueles pontos pretos ali que são característicos na fruta madura, aquela fruta era considerada desperdício. Por mais que essa banana estava tipo, em uma boa forma ali para comer e não tinha nenhum problema com ela, eh, ela nunca iria chegar ao comprador no tempo desejado, que seria questão ali de semanas, né? Iria começar, na verdade, a murchar logo em seguida e emitir odor, do que na verdade eles não queriam misturar isso internamente com as bananas verdes que eles estavam levando para mais longe. Sam tornou-se obcecado pelas bananas maduras, reconhecendo um produto onde outros viam apenas lixo. Era a visão do mundo do imigrante. Entender como o chamado lixo poderia ser valorizado sob um nome diferente. Enxergar nutrição onde outros viam apenas desperdício. Ele era filho de um agricultor russo,
onde alimentos haviam sido escassos o suficiente para fazer até mesmo a banana sardenta parecer preciosa. Outro ponto aqui que a gente sempre vê ele comentando durante o livro, é o fato de Sam ele sempre se via como um fazendeiro. Então, isso é um tema que vai se repetir ao longo do livro várias e várias vezes. Só queria destacar isso para a gente ter essa noção, porque é muito interessante, principalmente quando ele chega lá no topo, né, do mercado. Sam desceu até o cais para conversar com o agente da empresa, e Zemurray, na verdade, ele tinha só US$ 150. Esse era o seu capital. Ele imaginou que iria mais longe se gastasse em bananas maduras. Ele não era tolo, sabia que isso significava que teria que se mover rápido, que estava entrando numa corrida contra o tempo. Na sua opinião, as bananas maduras eram consideradas lixo apenas porque a Boston Fruit, que era a maior empresa na época, e empresas similares, eram muito lentas para cobrir terreno. Era um cálculo baseado na arrogância. Eu posso ser rápido onde os outros foram lentos. Eu posso me esforçar onde os outros estavam satisfeitos com os frutos fáceis do comércio. Aqui a gente pode ver logo de cara a famosa arrogância do fundador. Podemos ver esses pontos em diversos empresários. Não arrogância está no termo pejorativo, mas arrogância de que nem a gente está vendo com o Sam. Eu realmente posso ser mais rápido que toda essa galera aqui e conseguir vender essas bananas com lucro. Um exemplo que surgiu na minha cabeça logo de cara foi o Thales Gomes, que é um empreendedor aqui do Brasil, que ele veio de um começo bem humilde, e quando ele apresentou a ideia da Easy Taxi, que é basicamente um Uber de táxis que surgiu aqui no Brasil, quase na mesma época que começou o Uber lá nos Estados Unidos, ele apresentou essa ideia para investidores em uma banca de Startup Weekend, que basicamente viraram para ele e falaram assim: "Cara, isso daqui é impossível, pois uma porcentagem muito baixa de pessoas possui celular e internet no Brasil naquela época. Se fosse realmente possível, já tinham feito nos Estados Unidos". Mas ele simplesmente baixou a cabeça e decidiu fazer acontecer. Então ele conseguiu criar, na verdade, esse, vamos dizer assim, Uber, né, ali, concorrente do Uber, apenas com táxis, e escalou para mais de 30 países ali, até a companhia ser avaliada e vendida por R$ 1 bilhão. Então é um caso brasileiro que a gente consegue ver esse, vamos dizer assim, esse exemplo de arrogância do fundador. O primeiro carregamento de Zemurray consistia em algumas milhares de bananas. Ele não gastou todo o seu dinheiro, mas manteve um pequeno saldo que usou para alugar parte de um vagão de carga da companhia de ferroviária. A viagem para Selma, onde que ele morava, estava programada para durar 3 dias, o que significava que ele teria tempo suficiente para levar a fruta ao mercado antes que o sol fizesse seu estrago. Como a taxa de frete usou o último de seu dinheiro, aqui a gente vê a característica do cofundador mesmo. Como a taxa de frete usou o último de seu dinheiro, Zemmour viajou num vagão de carga com suas bananas. Aqui tem uma ótima frase, esse livro é sensacional, que o escritor ele tem um impacto muito grande da forma que ele coloca, como ele expressa essa vida do Sam. Parece ser apropriado. Zemmour dormindo ao lado do seu primeiro carregamento, atento ao seu produto como um bebê em um berçário. E aqui também podemos ver essa questão da adaptabilidade de Sam. Nos próximos trechos a gente vê outro tema constante no livro. Nunca descartar uma ideia, um feedback ali que seja fornecido para você. Sempre consultar se é algo que você pode utilizar para alavancar o negócio. Num desses pátios ali do trem em Mississippi, um maquinista simplesmente gostou da ideia ali que ele estava bolando das bananas e vender tudo mais, conseguia pegar as maduras, e aí ele virou para o Sam e falou: "Você tem um bom produto aí. Se você pudesse apenas avisar as cidades ao longo da linha, tenho certeza que os donos de mercearias o encontrariam na própria plataforma e comprariam as bananas direto do vagão de carga". E o que foi o que aconteceu? Durante o próximo atraso, Zemmour entrou em um escritório da Western Union, que era a companhia ali de ferroviária, e conversou com o operador de telégrafo. Sem dinheiro, Sam ofereceu um acordo. Se o homem conversasse com todos os operadores da frente nas próximas linhas, pedindo a cada um deles para espalhar notícias aos comerciantes locais que as bananas baratas estavam chegando para comerciantes e vendedores ambulantes, Sam dividiria uma porcentagem das suas vendas com ele. E não deu outra. Quando o trem chegou na próxima cidade, os clientes estavam esperando. Ele vendeu a última banana em Selma. Então voltou para casa no escuro.
Quando ele contou seu dinheiro, somou US$ 190, seu primeiro sucesso real. Depois de contabilizar as despesas, Sam havia ganhado US$ 40 em 6 dias. E aqui que dá pra gente fazer o comparativo com aquele valor que eu falei pra gente segurar antes, que era que quando ele estava fazendo participando basicamente catando lixo, catando pedaço de latão e vendendo, fazendo trocas, ele ganhava US$ 1 por semana. E aqui em 6 dias ele fez US$ 40, ou seja, 40 vezes o que ele estava recebendo há pouco tempo atrás. Então, Zimmer tinha descoberto basicamente um nicho. As bananas maduras, negligenciadas ali na base do comércio. Enquanto essas grandes empresas de frutas monopolizavam o setor de superiores da indústria, você precisava de naquela época você precisava de muito capital, ferrovias, navios para operar ali com essas bananas verdes. Já o mundo das bananas maduras estava completamente aberto. Foi nesses meses, nas plataformas de trem e nas pequenas cidades que Zimmer passou a ser conhecido como Sam, o Homem da Banana. Essa etapa do livro, ela me lembrou muito de um vídeo que eu vi do Sam Altman, falando sobre o mercado e as empresas que passaram pelo Y Combinator. Então, Sam Altman, na verdade, hoje ele é CEO do OpenAI e ele foi por muito tempo presidente do Y Combinator, que é uma grande aceleradora nos Estados Unidos, famosa por acelerar e ser investidor em várias das principais empresas aí lá do país. E nesse vídeo ele comenta que quase todas as empresas que ele conhece ali, ou que até mesmo a gente conhece, que está no mercado há muito tempo, que é grande hoje, a maioria passaram pelo Y Combinator, começaram com um nicho de mercado muito pequeno e que muitos achavam que não valia o esforço que para captar aquele mercado. E aqui conseguimos ver que claramente Sam basicamente fez a mesma coisa. Ele concentrou todo o seu foco num nicho de mercado 100 anos atrás. E como vendedor de um produto perecível, ele era uma espécie de um existencialista, caminhando na linha tênue entre a riqueza e o esquecimento, saúde e decomposição, um cavaleiro nos trilhos, um perseguidor do tempo. Era a vida, mover a fruta agora ou ser arruinado para sempre. Ele se tornou um jogador por necessidade, um tomador de risco, um vendedor, um brigão. O pequeno, como os figurões de Boston o chamavam, mas o pequeno construiria um império a partir das frutas maduras. Basicamente, nos próximos anos, ele vai se concentrar basicamente nesse nicho ali das bananas maduras, onde ele notou que as margens eram extremamente altas, que ele consegue comprar banana madura praticamente de graça ali nos portos, e podemos dizer que ele precisava focar apenas na logística e na venda, porque cultivo, a plantação, toda a logística para chegar até ali no porto para ele, basicamente chegava quase que de graça. Então ele se concentrou nesse nicho de mercado que ele percebeu que tinha uma margem extremamente alta, tinha um potencial muito grande para ele conseguir desenvolver. No fundo da hierarquia, em um porão abaixo do piso, vinha um mercador ambulante, também chamado, como um insulto, de vendedor de frutas. Por toda a sua vida, não importa o quanto ele crescia no mercado, os executivos dos concorrentes se referiam a Zé Murray sempre com aquele pequeno mercador ambulante, aquele pequeno vendedor de frutas. O mais interessante aqui é a gente ver que ele praticamente foi de um mercador ambulante, um imigrante russo e sem dinheiro, para alguém que seria reconhecido por um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, mencionado em uma carta diretamente para o presidente dos Estados Unidos em alguns anos. E aí o livro traz até esse corte aqui, falando um pouquinho mais sobre isso. Sam, grande, deliberado, forte e lento, destacou-se desde o início. Nada podia fazê-lo apressar-se. Ele tinha um tipo de calma que não se pode ensinar.
Anos depois, em uma carta para Franklin Roosevelt, o juiz da Suprema Corte Felix Frankfurt descreveu Zemmour como um dos poucos estadistas entre os empresários que eu encontrei. Ele tem as qualidades que geralmente se encontram em grandes personalidades: simplicidade, assim como grandeza. O nome do livro, né, O Peixe que Comeu a Baleia, se refere à comparação entre Sam, pequena empresa que ele está construindo agora, que a gente está vendo desde essas frutas, vendendo, né, as bananas maduras, e um colosso da época já, que era a United Fruit. Os executivos dessa empresa, que eram o colosso que dominava todo aquele mercado, consideravam Sam o the little guy, alguém sem impacto ali, que é aquele pequeno comerciante lá do mercado deles. O mais engraçado é que os próprios fundadores da United Fruit reconheceram essa determinação e força de Sam, chegando até a se tornarem sócios dele. Mas mesmo assim, aqueles diretores que assumiram logo em seguida, depois dos fundadores, eles queriam distância dele e não levavam o Sam a sério. Vamos ver isso um pouco mais pra frente, ali, um pouco mais adiante, conforme vai essa briguinha ali entre os dois, né? E é a questão que sempre se repete nessas biografias. Nunca pense pequeno de ninguém, ou subestime um concorrente adversário. Isso nunca gera um upside, nunca gera uma vantagem ali para você. E aí eles contam um pouquinho mais aí da história do Sam. De vez em quando, se os negócios estivessem devagar, ele arrumava um emprego. Trabalhou em navio como parte de uma equipe de limpeza, esfregando os decks. Trabalhou em um armazém como vigia. Logo ele havia feito seu nome como um dos comerciantes excepcionalmente engenhosos. O russo maluco que comparava as bananas manchadas. Ele era puro empenho e dedicação. Ele comprava todas as bananas maduras, super maduras e prestes a amadurecer que conseguia encontrar. Os importadores ficavam felizes em receber dinheiro pelo que, em outras cidades, era considerado lixo. Como Seymour descobriu um terreno fértil anteriormente não cultivado, seus negócios cresceram em saltos e sem limite. Em 1899, ele vendeu 20.000 bananas. Já em 1903, foram 574.000. Dentro de uma década, ele estaria vendendo mais de 1 milhão de bananas por ano. Quando Andrew Preston, presidente da United Fruit e um dos fundadores, visitou Mobile em 1903, ele pediu para conhecer Samuel Zemurray, o russo que vendia as bananas maduras. Então, naquela época, esse impacto ali que Sam teve nesse mercado chegou a chamou a atenção do presidente da principal empresa daquele mercado na época. As características apontadas, né, anteriormente chamaram a atenção então e fez Preston ficar intrigado e querer conhecer esse garoto que estava criando esse negócio. Até aqui nessa época, eles chamam ele de garoto porque ele tinha 26 anos ainda, quando ele chegou a vender estava vendendo mais de 1 milhão aí de bananas por ano. Não foram tiradas fotos desse encontro, nem registradas datas, mas foi significativo. O titã que iniciou o comércio apertando as mãos do ninguém que o aperfeiçoaria. Preston posteriormente falou de Zemmour com admiração. Ele disse que o garoto da Rússia estava mais próximo em espírito dos pioneiros desse mercado do que qualquer outra pessoa. Ele é um tomador de risco, explicou Preston. Ele é um pensador e ele é um executor. Zemmour assinou um contrato com a Night Fruit naquele ano, colocando o acordo por escrito. No contrato, todas as bananas maduras e todas as bananas que estavam amadurecendo se tornavam sua propriedade. Em outras palavras, todas as bananas enviadas pela Night Fruit, que representavam quase metade das bananas do mundo, estavam no processo de se tornar de Zemurray. Tudo o que estava amadurecendo estava se tornando de Sam. Alguns anos antes, Zemurray parecia um tolo comprando lixo. Agora, veja o que ele tinha conseguido. Vendendo centenas de milhares de bananas por ano, eles se tornaram um dos maiores vendedores do comércio. E ele havia feito isso sem ter que incorrer nos custos tradicionais. Sua fruta era cultivada para ele, colhida e enviada de graça. Ele era como um ciclista pedalando na esteira de um caminhão semi-reboque, o caminhão sendo a United Fruit. Aos 21 anos, ele tinha US$ 100.000 no banco. Em termos de hoje, ele teria sido um milionário. Se ele tivesse parado por aí, sua história teria sido um grande sucesso. Só que aí que vale ressaltar, né?
que beleza, poderia ter parado por aqui, ele já teria, com 21 anos, tendo tido sucesso tremendo para aquela época. Só que nenhuma biografia é escrita de fundadores que param por aqui. O que os tornaram excepcionais e o que destacaram eles é o fato de continuar crescendo e gerando impacto. Alguns são mais impactantes do que outras, né, como é o caso aqui de Sam, e que praticamente foi forçado a vender sua empresa pelo governo dos Estados Unidos ali mais para frente, para evitar praticamente uma guerra. E também foi responsável por tirar poder do presidente da América Central. Então, são histórias extremamente absurdas e bizarras, assim, que, não é do cotidiano, não é normal ali para um fundador, um empresário. Mas aí que a gente começa a desenvolver um pouco mais essas características do Zé Murray. E agora, depois dessa parceria e que facilita muito o acesso de Sam para o mercado, as mercadorias que ficam muito mais barato para eles e em quantidade, então ele não se contenta apenas com esse nicho. E a gente vai ver agora como que ele começa a colocar o pé no mercado de gente grande, realmente, começar a enfrentar, crescer cada vez mais, enfrentar cada vez companhias maiores. Gostava de tomar decisões por conta própria. Melhor pedir perdão do que permissão, mas ele tinha ido tão longe quanto podia com seus frutos maduros. Ele queria entrar nos setores mais respeitáveis do comércio. Era aí que o dinheiro de verdade estava. Para isso, ele precisaria de capital e ajuda. Alguém para investir dinheiro e cuidar do escritório enquanto ele viajava. Ashbel Hubbard já se foi, morto e enterrado, esquecido. Um coitado que faltava coragem, que vendeu cedo demais, que saiu do jogo um minuto antes de ganhar. Nele, Zemurray tinha reconhecido um membro do clube, um homem de temperamento suave que poderia tranquilizar investidores preocupados com a tomada de risco de Sam. Eles se reuniram com um objetivo ambicioso: transportar bananas verdes e maduras. Isso significava contratar fazendeiros na América Central para conseguir uma porcentagem de cada colheita, que Zemurray e Hubbard importavam para a América. Para Sam, que sempre manteve os custos baixos, isso significava assumir um novo nível de risco. Naquela época, um grupo de homens havia se reunido ao redor de Sam Zemurray. Homens de bananas que precisavam se curvar a ele, embora ele fosse mais jovem no cenário. Essa capacidade de atrair seguidores seria crucial. Embora falasse pouco, ele era reconhecido como um líder. Sua equipe era melhor, mais forte e mais unida. Em 1905, Zemurray e Hubbard compraram a Thatcher Brothers Steamship Company, que estava em uma má situação financeira. Essa aquisição custou mais de US$ 10.000. Sam investiu parte do dinheiro, Ashbel fez o mesmo. O saldo foi coberto pela United Fruit sob a direção de Andrew Preston. Segundo colegas, Preston acompanhava cada progresso de Zemurray, cada movimento que ele fazia. Além de um cofundador, né, que a gente vê que ele começa a atrair agora para complementar ali dentro da empresa, aqui a gente percebe a importância desse network de mentores. Apesar da United Fruit ser um concorrente direto dele e ele está realmente colocando o pé no mercado deles, ele está entrando como um concorrente, o presidente da companhia se interessou por ele, se interessou tanto ali por ele, que ajuda no desenvolvimento desse ramo. No livro ele logo explica essa estratégia ali, porque que eles decidiram, né, ajudar a Sam nessas compras. Tais parcerias eram o estilo da United Fruit, o estilo que rendeu à empresa o apelido de El Pulpo, o polvo. Eles envolviam seus tentáculos em todo novo empreendimento na indústria. Naqueles dias, ou a United Fruit possuía uma parte de você, ou estava determinada a destruí-lo. A United adquiriu uma participação de 25% na Hubbard Zemurray, mas permaneceu como uma sócia silenciosa. Logo em seguida, eles compraram uma outra empresa que possuía terras lá em Honduras e que não estava em uma boa condição financeira, mas fornecia os materiais necessários ali para o próximo passo. Eles compraram basicamente um cofre cheio de escrituras que poderiam ou não ser honradas. A aquisição custou US$ 20.000 e foi uma aposta. Foi escolhida como uma ameixa no fundo do mercado. Mas com essa aquisição, Zemmour tornou-se proprietário de navios a vapor. Isso mudou seu status imediatamente. Ele viu que aqui seria a alavanca de crescimento necessária para dar o próximo passo na empresa. Ele percebeu que seria necessário controlar toda a operação, e a compra de uma empresa de navios fez a diferença para eles. Repentinamente, o seu campo de operação se expandiu. Agora todo o Golfo do México estava aberto.
O legal também é que esse livro ele apresenta muitas informações sobre o cultivo de banana e várias curiosidades sobre esse mercado, como por exemplo, simplesmente a bananeira não é uma árvore, é uma erva. É a grama mais alta do mundo, alcançando em condições perfeitas 9 metros de altura. Uma bananeira, nas melhores condições, pode crescer 50 centímetros em 24 horas. Então, é muita coisa. Uma única bananeira ela pode dar frutos 3 vezes no ano durante 20 anos. Ou seja, basicamente plantando uma vez, você tem frutos por 20 anos ali, dando lucro direto para você. E o nome científico da planta, que seria Musa paradisíaca, que seria o fruto do paraíso, traz ali as evidências de algumas lendas medievais de que a banana, e não a maçã, que a serpente usou para tentar a Eva no Jardim do Éden. Uma crença que, considerando o formato, né, do fruto e a natureza da queda do homem, até que faz um pouco de sentido ali. E aí o livro traz vários desses pontos, assim, que é bem interessante, assim, vale muito a pena parar e dar uma lida. Em 1899, aconteceu o Ano Sem Bananas. Houve uma onda de calor, uma inundação, uma seca, um furacão. Dezenas de empresas faliram. Foi como um desastre natural que extingue todas as espécies, exceto algumas impossíveis de matar. De certa maneira, Saint-Germain foi sem precedentes. Ele veio do nada para criar não apenas uma fortuna, mas um arquétipo. Ele era o gringo em forma platônica. Parecia esforçar-se pelo simples fato de esforçar-se. Trabalhar duro para provar que podia ser feito. Balançando o seu facão enquanto o sol queimava, rosto banhado em suor. Você o vê montado em sua mula branca, na entrada da cantina, dizendo: se você está do lado de um homem, você fica do lado desse homem. Ou você não é melhor do que um maldito animal. Havia um precursor? Claro que havia. O mundo é apenas uma sucessão. Aqui é uma parte tipo, muito boa do livro que basicamente o próprio escritor traz aí já destila, né, o que a gente está fazendo aqui quando está lendo esses livros. Que ele fala: havia um precursor para tudo esse quesito do Saint-Exupéry? Claro que havia. O mundo é apenas uma sucessão de fortunas feitas e perdidas, lições aprendidas e esquecidas, e aprendidas novamente. Na verdade, Zemmour estava seguindo um caminho aberto por 3 homens que haviam entrado na selva uma geração antes. Aqui fala dos titãs que construíram a maior empresa de bananas do mundo, United Fruit. O pulpo, o polvo, odiado até hoje, décadas depois do seu império desmoronar no sul. E o livro faz um trabalho sensacional descrevendo também essa história desses 3 fundadores, que querendo ou não, é uma história muito, muito bacana, muito da hora, que eu tô até procurando se eu não tenho algum livro específico sobre eles. Mas o livro aqui traz um capítulo específico só para falar sobre a história dos 3 fundadores, mas para não ficar muito grande, eu vou fazer um resumão, um apanhado geral aqui para a gente ter uma noção de quem que era esses caras que impactaram tanto e que foram os precursores aí desse mercado vamos dizer assim, das frutas, da banana, trazendo esse comércio da América Central para a América do Norte. E o livro ele traz toda a história, né, desses fundadores. A empresa que é considerada aí a baleia desse livro, e que se tornou a primeira realmente multinacional. Mais à frente a gente vai ver muitas interações entre Zimmer e essa empresa, até o momento em que ele vai realmente assumir, vai pegar e tomar a frente dessa empresa. Para não ficar uma conversa gigantesca, eu vou resumir essa parte do livro para não, mas assim, quem tiver interesse, vale muito a pena pegar essa parte para ler. Começamos com Lorenzo Baker. Quando Baker tinha 14 anos, ele estava trabalhando em uma escuna. Aos 16, ganhava uma porcentagem das viagens. Aos 21, era capitão. Ele amava portos. Com 30 anos, Baker tinha guardado dinheiro suficiente para ser o principal dono de um barco chamado Telegraph. Ele pagou $8.000 e todo o dinheiro que tinha. Logo em seguida, um homem queria que Baker carregasse ele e outros 9 garimpeiros com seus equipamentos até a Venezuela. Naquela época, era como fazer um pedido para navegar fora do planeta. Por que então o capitão Baker aceitou? O dinheiro. $8.500 em dinheiro. 500 a mais do que Baker pagou pela sua parte no Telegraph. Depois de uma entrega bem-sucedida, ele parou na Jamaica, ao voltar. Ele sentou em um bar perto da água
para provar o gosto de um rum local. Foi aí que ele viu pela primeira vez uma banana. Ficou tão intrigado que começou a perguntar: "O que é isso? Como abre isso?" Após provar pela primeira vez, ele comprou 160 cachos a 24 centavos o cacho. Ao chegar na cidade de Jersey, Baker vendeu suas bananas por $2 o cacho, um retorno tremendo. Em julho de 1871, ele navegou para Boston com a maior carga de bananas que a cidade já vira. E o motivo disso ser tão importante é que o futuro sócio dele, um dos sócios ali do Night Fruit, estava nas docas quando Baker estava chegando com seu carregamento em Boston. E Andrew Preston foi quem se acertou com Zé Murray ali no futuro. Mas nesse momento ele estava nas docas em que os carregamentos estavam chegando. Preston tinha um interesse especial por produtos perecíveis. Ele fez carreira reconhecendo um prêmio à distância. Nesse dia, Preston comprou todo o carregamento de Baker e não parava de falar sobre a fruta. Como Baker antes dele e como Zé Murray depois, ele tinha encontrado um nicho. Logo em seguida, os dois começaram a trabalhar juntos. Preston pretendia mudar o modelo de negócio. Antes era um baixo volume e alto preço. Ele queria torná-lo de alto volume com bananas baratas vendidas em todos os níveis econômicos. Para alcançar isso, Baker e Preston precisavam aumentar a oferta e controlar a quantidade. Eles estavam crescendo rapidamente. No entanto, a empresa continuava esbarrando na mesma barreira. A oferta não conseguia acompanhar a demanda. E aí que entra em cena Minor Keith, que era um personagem totalmente diferente dos dois primeiros. Enquanto isso, os dois primeiros se deram de cara logo com o mercado da banana, com o comércio ali da banana e começaram a se jogar em cima. O foco inicial de Minor Keith dele não estava nesse mercado, ele estava diretamente em ferrovias. Porque o irmão do Minor Keith ele foi contratado para construir uma ferrovia no meio do nada na Costa Rica. Não está claro quando ele percebeu que o trabalho seria muito mais difícil do que ele havia imaginado. Porque o irmão foi lá, chamou o Minor Keith para ajudar ele a construir essa ferrovia. E aí o livro fala que minha suposição é que foi alguns dias após o início do serviço. Não há rocha sólida na selva. Assim como a seção de trilho era colocada, começava a se mover. De vez em quando, após uma grande chuva, um trecho inteiro deslizava em um vale. Ervas daninhas envolviam os dormentes, e raízes deformavam as bases. Os trabalhadores eram atormentados pelo calor e pelas doenças. Mais de 300 morreram no primeiro ano. Apenas 4 milhas de trilho foram completadas. No meio do segundo verão, Henry Keith não estava se sentindo muito bem. Febril, com dor no corpo, quente ao toque. E seus olhos, meu Deus, seus olhos, febre amarela. Minor disse a seu irmão para voltar para casa no Brooklyn, recuperar-se e depois retornar. Mas menos de um mês depois, Henry estava de volta. Logo após isso, ele morreu. Minor mudou-se para a tenda do seu irmão e continuou. Ele chamou seu irmão mais novo, Charlie, assim como ele havia sido chamado. Quando esse irmão morreu, ele chamou o irmão mais novo, John. Quando John morreu, ele continuou sozinho. Isso o transformou em um herói na Costa Rica, um homem cujo comprometimento não podia ser questionado, que ele alimentou a selva com seus próprios irmãos. A ferrovia fez sua primeira viagem em 7 de dezembro de 1885. 15 anos, pelo menos 4.000 mortos. Keith pensou que as bananas serviriam como um alimento barato para seus próprios trabalhadores, mas logo percebeu que havia um mercado enorme ali no comércio das bananas no norte. Em 1894, Keith assinou um contrato com Boston Fruit, que seriam as empresas, né, que juntou tanto Preston quanto Baker, que eles fundaram essa empresa. E aí ele concordou em vender toda a colheita de bananas ali para a empresa, para que eles conseguissem levar para o norte. Tudo foi resolvido em menos de uma hora. Não haveria empréstimo nem acordo temporário. Os homens fundiriam suas empresas. A solução permanente para o problema perpétuo. Dinheiro para Keith, frutas para Preston e Baker. A nova empresa, chamada United Fruit Company, tinha hectares na República Dominicana, Cuba, Jamaica, Costa Rica, Honduras e Colômbia. Então, Preston colocou a segunda parte do seu plano em ação.
uma maneira astuta de trazer ordem a uma indústria caótica. Ele viajou de porto em porto, parando em cada cidade onde as bananas eram movimentadas em uma grande quantidade. Ele chamou de lá dezenas de importadores e comerciantes, fazendo a mesma proposta a cada um deles: junte-se a nós, cresçam, sobrevivam. Em troca de ações em sua pequena empresa, esses homens receberiam ações da United Fruit. Aqui dá para ver que eles utilizaram exatamente a mesma estratégia de Rockefeller. Quando ele empregou ali para unir as refinarias e realmente mudar ali o mercado de petróleo nos Estados Unidos, alguns anos antes. Para ter uma noção, Rockefeller aposentou em 1897, enquanto a criação da United Fruit e essa estratégia do Baker foi em 1899. Então, alguns poucos anos depois, a Preston está utilizando exatamente a mesma estratégia que Rockefeller estava utilizando. Dá para a gente ver que, basicamente, é uma sequência de fundadores com o mesmo estilo e que aproveitam da mesmo formato ali para empregar e ganhar mercado e crescer cada vez mais. Após o Andes em Bananas, é naquele caso, né, que a gente já comentou anteriormente, que teve aquela monte de inundação, tempestade, tudo, que eles ficaram basicamente um ano ali na América Central sem ter realmente bananas. A maioria dos comerciantes que sobreviveram estavam dispostos a trocar a independência pela segurança. Nos primeiros 6 meses, a United Fruit se fundiu com 27 empresas desse setor. 27 empresas em 6 meses. Cara, isso daqui é exatamente a mesma coisa que o Rockefeller fez. Em pouquíssimo tempo, se eu não estou enganado, ele integrou ali 22 ou 23 empresas. Então a gente pode comparar ali como o Rockefeller, que ele sempre aproveitava uma crise para crescer a companhia, eles estão fazendo a mesma coisa aqui. O Preston acabou fazendo a mesma coisa, aproveitou esse ano ali sem as bananas para fazer a aquisição de todas as empresas com desconto absurdo. A principal vantagem dele no mercado era o controle de custo e escala. Basicamente o mesmo caminho seguido pela Netfruit. Então o Netfruit também tem o mesmo formato de controle de custo e escala que Rockefeller tinha naquela época. Então eles conseguiram empregar basicamente a mesma estratégia. E como o mercado era muito dependente do clima e localização geográfica das plantações, um dos casos comentados no livro é esse ano sem bananas, que devido a essa mudança climática, ela afetou pesadamente a região. E os cultivos ficaram com prejuízo ou fecharam as portas. Então, com isso, eles conseguiram também, unificando todas essas empresas, ter plantações em diferentes países, diferentes localidades. Com isso, acaba não sendo tão afetados, porque em algum lugar eles ainda têm esse cultivo. Bom, esse foi o resumo ali sobre os fundadores da United. E do livro inteiro, acredito que eles foram os únicos que entenderam ali o potencial de Zé Murray e que não subestimaram ele e aonde que ele estava querendo ir. Porque após a gente vai ver ali todas as brigas, todas as intrigas que teve internamente, mas eles conseguiam ver essa mentalidade de fundador, toda essa garra que eles tinham lá no começo, quando eles estavam começando a empresa, Zé Murray tinha também. E o mais interessante é que eles viram que Zé Murray aproveitou de um problema, um defeito que eles deixaram passar, vamos chamar assim, na empresa deles ali, para escalar uma empresa e ele conseguir concorrer junto no mercado. Aos 29 anos, Zemmour já era rico e uma figura conhecida em um paraíso tropical, alto, com os olhos negros, profundos e um perfil aguçado. Seus amigos eram associados, seus mentores e inimigos eram os mesmos. Era solteiro e sozinho, mas não solitário. Afinal, ele estava em uma missão, em busca do sonho americano. Ele era deliberado, buscando todos os resultados. Nunca enviava cartas nem fazia anotações, preferindo falar pessoalmente ou por telefone. Descreviam-no como tímido, mas acho que suas ações são mais precisamente caracterizadas como cautelosas. Ele não queria deixar registros ou chamar a atenção. Sua vida precoce na Rússia teria ensinado a ele que um judeu no jornal é um judeu em apuros. A empresa dele basicamente operava como uma importadora, não cultivava bananas, mas comprando-as de cultivadores diretamente na América Central. As preocupações de Zemmour eram com o abastecimento, estabelecer um bom preço e fechar acordos com esses exportadores. A empresa faturava várias centenas de milhares de dólares por ano, a maior parte das quais ia para pagar agricultores, marinheiros e funcionários locais que precisavam ser subornados, né? E assim, vocês vão ver aqui que nesse livro tem muita coisa sobre o suborno, que naquela época era basicamente como que funcionava na América Central.
para qualquer tipo de facilitação, para você conseguir levar materiais para lá, para fazer esse cultivo, sempre rolava suborno para tudo. Então é um tema muito recorrente, assim, tá nesse livro. Se você olhasse em seus olhos, veria as engrenagens girando. Foi o que Frank Brogan me disse. Era simplesmente o tipo de pessoa que ele era, explicou Brogan, que trabalhou com Zemmour na América do Sul. Ele era um daqueles caras que parte dele sempre estava calculando alguma coisa. Você ouve um, você ouve um homem assim, ele sabe algo que não pode ser ensinado. Ele era um homem quieto, não reclamava, não tinha manias ou sinais reveladores, o que não significava que não estivesse furioso por dentro. Ele queria e queria, e é por isso que lutou tanto por tanto tempo. Por isso encurralava seus inimigos e os estudava com um olhar frio. Sua verdadeira religião era o cais, os armazéns e as docas dos carregamentos, os trilhos de ferro e os vagões de carga. Era ali que ele encontrava refúgio. Sabia exatamente quem era e exatamente o que fazer. Ele era um homem ambicioso, tentando se tornar grande no maior porto do sul dos Estados Unidos. Quando estava na cidade, ele estava no cais, negociando, questionando, comprando manifestos com cargas, certificando-se de que não estava sendo enganado. Ele conhecia a todos ali pelo nome, mas prestava atenção especialmente aos veteranos que estavam ali no comércio desde os tempos dos ventos. E aqui basicamente ele fala um pouco mais sobre esses veteranos aqui que basicamente construíram fortunas, perderam tudo por causa dessas mudanças, de mercado e mudanças da tecnologia. E aqui a gente consegue ver muito claramente que ele, buscando essas informações com os mais experientes, então você estuda aqueles que vieram antes de você, para que você evite aquele mesmo destino que eles tiveram, né, que eles chegaram. E se tornar rico, um dos principais frases, principais pontos que ele tira desse aprendizado, dessa conversa com os veteranos. Se tornar rico é uma coisa, permanecer rico é outra. Zemmour viajou para Honduras nas primeiras semanas de 1910. Ele já havia estado lá antes, mas essa foi sua primeira extensa tour pelo país que eventualmente se tornaria seu lar. Ele estava procurando comprar terras. Quando Zemmour chegou, era uma espécie de cidade fronteiriça, intocada pelo governo ou pela lei. Havia tiroteios todas as noites, as ruas inundadas de bebida e ouro. Como Honduras não tinha tratado de extradição com os Estados Unidos, Porto Cortés havia se tornado um refúgio para criminosos, cheios de americanos fugitivos. Zemmour decidiu se aventurar e conhecer as terras para estudar e ver onde poderia comprar. Mas naquela época o principal meio de transporte era a mula, então ele teve que atravessar o país em uma mula. Na primeira vez, Zemmour foi jogado no chão. Na segunda vez, o animal mordeu seu dedo do pé. Na terceira vez, a mula caiu e rolou. Na quinta, a mula levou Zemmour até o meio de um rio e o deixou lá. Zemmour era um desafiador de limites habitual. Ele adorava proezas de resistência, provando a si mesmo ao ver seus companheiros desistirem, levantarem as mãos e dizerem: Cerveja, senhor, é a hora da cerveja. Ele atravessou Honduras com a sua mula para conhecer o país, conhecer seu povo e explorar suas propriedades. Para ter uma noção, Honduras aqui é como se fosse o estado do Amapá aqui do Brasil. Então, basicamente, ele atravessou o Amapá inteiro em cima de uma mula. Zemmour comprou seu primeiro pedaço de terra na costa norte de Honduras. Essa terra, há muito tempo, era considerada lixo, sem valor nem cuidado. Por $2.000, tudo foi que ele conseguiu emprestado, ele obteve 5.000 acres. Logo estava de volta em Nova Orleans, se perguntando se 5.000 acres era o suficiente. Não importa se você acha que é suficiente, disse Ashbel. Estamos sem dinheiro. Aqui é que começa a desavença dele com o sócio e a gente pode notar a diferença no nível de risco aí suportado por esses dois sócios. E há momentos em que certas cartas ficam sem uso no monte, quando certas propriedades se tornam disponíveis e que nunca mais se tornarão disponíveis. Um bom homem de negócio sente esses momentos como uma queda na pressão barométrica. Um grande homem de negócio é burro o suficiente para agir, mesmo quando não pode se dar ao luxo. Zemmour voltou a Honduras na primavera de 1910 com um plano, dolorosamente simples e belamente eficaz. Seguir ao norte, além da última estrada pavimentada, entrar no delta do rio Cuyamel
exibir o rolo de dinheiro e comprar o máximo de terras que ele pudesse até o dinheiro acabar. Ele estava jogando com dinheiro emprestado. Tendo esgotado todas as linhas de crédito em Nova Orleans, ele foi aos bancos de Nova York e Boston. Quem estivesse disposto a emprestar, ele estava aceitando. Ele estava excessivamente endividado, vulnerável. Ele devia estar preocupado com o risco, mas tinha que saber que esse era seu momento. A terra não seria tão barata para sempre. Ao contrário da maioria dos executivos aí desse mercado do comércio da banana, Zemmour se sentia à vontade com o povo daquela região. Sansa se adaptava aos modos de vida daqueles com que ele tinha contato. Ele cultivava amizades e não se recusava a tomar uma bebida com os camponeses. Ele adquiriu um domínio maravilhoso pela língua deles, incluindo palavrões, que eles não hesitavam em usar. Ele se tornou basicamente um hondurenho. Zemmour disse aos locais que traria riqueza e bons empregos. Quando chegou a hora de contratar, ele ofereceu um salário 10 vezes maior do que a média, o que irritou a maioria dos empregadores. Em poucos meses, ele acumulou os acres de terra não desmatada que constituíam sua primeira plantação. Aqui é mais uma amostra dele realmente tendo contato e conhecendo toda a empresa de A a Z. Então, basicamente, ele bebendo com os moradores, conhecendo a cultura e entendendo o que pode afetar a empresa de alguma forma. Quantos dos concorrentes dele estavam fazendo isso? Se a gente for parar pra pensar, tipo, o quanto, que nem falou ali, o contrário da maioria dos executivos ali desse mercado urbano, quantos deles estavam realmente indo lá, vendo como que estava sendo o cultivo? Quantos estavam ali nas docas e bares conhecendo os moradores locais ali, conhecendo essa cultura deles? Quantos estavam atravessando o país numa mula para descobrir as melhores terras, onde que ele poderia comprar as terras mais baratas e que poderiam cultivar mais? Nenhum deles, basicamente só Zé Murray, por isso que ele se destacou aqui, basicamente que é, assim, a cereja do bolo, o que fez ele ter esse salto gigantesco que ele vai ter daqui a um tempo. Ele tinha informações superiores, entendia algo importante que passava despercebido pelos hondurenhos. Para os camponeses, a terra era um pântano e doenças, nada que continuaria sendo nada em 100 anos. Sam sabia mais do que isso, porque foi criado em uma fazenda. Ele percebeu o significado de todo aquele solo negro sobre a erva daninha. Porque trabalhou como comerciante, ele entendeu o valor da fruta que prosperaria naquele solo. Essa terra, comprada por uma ninharia, era na verdade a mais valiosa região para cultivo de banana do mundo. Zemmour então viajou para Honduras, encontrando-se com oficiais do governo. Ele se reuniu com o emissário de Miguel Dávila, o presidente do país na época. E aqui é o caso que a gente já viu anteriormente, eu comentei até, que basicamente o suborno aqui corria solto nessa época, era basicamente o que dominava lá a América Central. Sua empresa seria isenta de impostos de importação para todos os tipos de equipamento. Também estaria isento de pagar imposto sobre propriedade, trabalho e exportação. As bananas de Emmer chegariam nos Estados Unidos sem a carga desses tributos, o que significava que ele poderia vender seu produto tão barato quanto a United Fruit. E agora o autor do livro, ele resume bem esse personagem dessa história. Se me pedissem para resumir Sam nesses primeiros dias, quando estava construindo sua primeira plantação, eu usaria a palavra determinação. Foi determinação, ambição, coragem, ou como quer que você chame, o que o impulsionou de Selma para Nova Orleans e depois as cidades na selva, onde o gênio foi solto e o homem se transformou. Por que bananas? Porque era o produto mais próximo. Os mercadores do sul cheiravam a bananas. Se ele tivesse estabelecido em Chicago, teria sido carne. Em Pittsburgh, seria aço. Em Los Angeles, filmes. No final, não importa o que você está intocando ali querendo vender. Vender é o que importa. Era o trabalho mais difícil do mundo. Se esse livro for do tipo que eu quero que seja, deixará você com a sensação dos campos, do calor e do medo, das cobras na vegetação que precisam ser mortas com um único golpe, do veneno que faz você querer se deitar, só por um minuto, dos escorpiões que caem dentro da sua camisa em busca de uma pele exposta, dos enxames de mosquitos que prenunciam febre amarela, dos pântanos e ferramentas quebradas e das árvores de arsênico. Da forma como sua saúde é destruída, suas mãos ficam cheias de bolha, suas costas arruinadas. Da forma como o mundo aparece quando você esquece de beber água o suficiente. Agora imagine que é basicamente isso que Zemmour estava enfrentando com seus quase 30 anos ali,
Enquanto a maioria dos executivos ali, do pessoal que já estava nesse mercado, que vão assumir o poder ali mais pra frente, a segunda leva dos concorrentes dele, estão de terno e gravata lá em cima nos seus escritórios, longe de tudo isso. Enquanto os fundadores respeitavam Sam por quem que ele era, por essa determinação e o que que ele estava fazendo ali em Honduras, principalmente por entenderem, né, esse poder de estar ali no dia a dia, os próximos diretores que entrariam lá na United tiravam sarro de Zemmour por causa disso. Zemmour trabalhava nos campos ao lado de seus engenheiros, plantadores e homens de facão. Ele estava mergulhado na lama, coberto de suor, balançando sua lâmina. Ele ajudava a mapear as plantações, plantar as rizomas. Rizomas aqui eles falam bastante no livro. Rizomas é basicamente a parte ali da banana que você consegue cortar os pedacinhos e plantar. E ele vai crescer basicamente uma bananeira inteira ali, só de um pedacinho ali dessa rizoma. Em que até ele fala aqui no livro que basicamente uma banana é a cópia da outra, como se fosse um clone. Então, se você está plantando um tipo de banana, na verdade ele é um clone da primeira banana que foi descoberta e foi plantada. Aí, mas voltando aqui para o texto. Ele ajudava a mapear as plantações, plantar os rizomas, limpar as ervas daninhas, colocar os trilhos. Ele era um matador de cobras eficiente e gritava ordens em um espanhol rudimentar. Ele acreditava no poder transcendental do trabalho físico, que um homem pode liberar sua alma apenas esgotando seu corpo. Seus anos na selva lhe deram uma experiência rara no comércio. Ao contrário da maioria dos seus concorrentes, ele entendia todas as partes do negócio, desde a sala executiva onde as ações eram manipuladas até a sala de amadurecimento onde a fruta verde se tornava amarela. Ele desprezava os homens das bananas que passavam a vida no norte, longe das plantações. Aqueles idiotas, o que eles sabem? Eles estão lá e nós estamos aqui. Essa é uma frase clássica que ele vai repetir, que ele repete várias vezes durante o livro. Zemmour começou a buscar ainda mais propriedades. Já Ashbel havia concordado com a primeira rodada de empréstimos bancários e comprar essas terras, e havia concordado com a segunda, embora com menos entusiasmo. Mas isso era demais. Enquanto Zemmour pensava que tudo devia ser arriscado agora, enquanto a oportunidade se apresentava, Hubbard acreditava que o negócio devia ter tempo para se estabelecer. Primeiro, plantar a terra que adquirimos, pegar alguns empréstimos e então poderíamos pensar em adquirir mais acres. Mas Elmer deve ter percebido que os negócios precisavam se tornar grandes para sobreviver. Arriscar tudo, ou sair. Sam era jovem e queria apostar tudo. Grandes fortunas vêm de grandes jogadas. Hubbard não tinha a coragem para tais riscos. Quando perguntado por um repórter de um jornal de Nova Orleans para descrever Zemmour, o melhor que Hubbard conseguiu dizer foi: ele é um homem com grandes ideias. Quando Hubbard não aguentou mais, Zemmour concordou em comprar a parte dele na empresa. O que Sam estava pensando, acumulando dívida sobre dívida, risco sobre risco? Ao comprar a parte de Hubbard, ele estava assumindo tudo sozinho. Mas o que importava? Se ele fracassasse sozinho, perderia exatamente a mesma quantidade que perderia com um parceiro. Tudo. E agora a gente entra na parte da revolução aí, que ele planejou a revolução ali na América Central. Em 1810, o governo da Honduras contratou um engenheiro para construir alguns trilhos ali no meio da selva. Quando o projeto faliu, em 1880, Honduras ficou com 96 quilômetros de trilhos que vagavam sem rumo nenhum. Em 1900, a quantidade devida aos banqueiros de Londres, que foram quem financiaram, né, essa construção, mais 40 anos de juros compostos em cima desse empréstimo, havia alcançado 100 milhões de dólares. Os banqueiros exigiram um acordo, sugerindo que a questão poderia ser resolvida pela Marinha Britânica. Nesse caso, Philander Knox, o secretário dos Estados Unidos ali na época, recrutou JP Morgan, o banqueiro mais poderoso da América, para comprar todos os títulos ferroviários hondurenhos em circulação, satisfazendo os banqueiros britânicos. Morgan concordou sob a seguinte condição: em troca de dinheiro e serviços, funcionários do Banco de Morgan seriam posicionados na alfândega em Porto Cortés, onde cobraria uma taxa sobre todas as importações. O plano de Knox era bom para todos, exceto para o povo de Honduras e Samuel Murray, cujo negócio não poderia funcionar sem as concessões e acordos favoráveis que seriam proibidos por Morgan,
Basicamente, a propina que ele pagava ali para o pessoal, Morgan não ia permitir, basicamente, ele ia aumentar os custos dele. Isso adicionaria até 1 centavo por cacho ao custo, levando Zemer à falência. Zemer entrou em ação assim que soube dos termos do plano de Knox. Seu objetivo era simples: minar, reverter, desfazer, matar o plano. No verão de 1910, em um dos dias mais estranhos de sua vida, Zemer recebeu uma mensagem de Washington. Ele foi instruído a se apresentar no escritório do secretário de Estado dos Estados Unidos. Tendo vivido na América por menos de uma geração, ele se viu envolvido nos mais altos níveis dos assuntos nacionais. Então aqui, na verdade, é como que os Estados Unidos tinham essa influência ali na América Central e eles queriam evitar uma possível problema ali entre Londres, entre a Inglaterra e Honduras. Então, basicamente, os Estados Unidos se meteu ali no meio e conseguiu o JP Morgan, né, para ajudar e assumir essa dívida. E no caso, a Inox meio que viu que ia dar problema, que o Zemer ia arrumar problema, então ele chamou ele para uma conversinha. E até o próprio autor ele conseguiu aqui encontrar como que foi mais ou menos essa conversa, montar essa conversa, como que foi mais ou menos ali, conforme pessoas presentes. Aí até eu vou ler aqui com mais ou menos como que foi esse diálogo, com o tempo vocês vão, acompanhando, vocês vão ver aí, entender quem que é quem. Knox foi vago. Zemer pressionou por respostas. O diálogo resultante se reuniu de várias fontes. Foi mais ou menos assim: o senhor não foi trazido aqui para ragatear, senhor? Mas então por que eu fui trazido aqui? Para ser informado que estou acabado? Isso não me diz respeito. Veja bem, senhor secretário. Se algumas acomodações simples pudessem ser ajustadas. Não estou discutindo isso, senhor Zemer. Não estou negociando. Estou lhe dizendo a política dos Estados Unidos. Agora que você está nessa política, estou aconselhando-o, da melhor maneira possível, a voltar para casa e ficar fora disso. Não se meta em Honduras. Não é da sua conta. Mas é da minha conta, senhor secretário. O tratado significaria o fim do meu negócio. Isso é lamentável, senhor Zemer, mas minha visão é maior do que o seu negócio de bananas. Quando o Zemer se levantou para sair, Knox o advertiu pela segunda vez: não se meta. Mantenha-se discreto, fique fora disso. Melhor eu não ouvir falar que você se envolveu na política de Honduras. Zemer assentiu e pareceu concordar, mas o secretário Knox não estava tão certo disso. Embora tentasse tranquilizar as pessoas, Zemer frequentemente dava a impressão aos poderosos de que ele não poderia ser controlado. Se você quisesse saber o que ele faria, esqueça o que ele aparentemente concordou e descubra o que estava em seu interesse. Imagine que você é Samuel Zemer. Você tem 32 anos, você está na América há menos de 20 anos. Antes disso, você vivia na Rússia, em uma fazenda pobre. Agora você é um empreendedor considerável de sucesso. Mas ainda, em algum lugar na sua mente, está o pequeno judeu que entrou pela porta dos fundos. Você é o marido e o pai, com uma filha pequena e outro a caminho. Você foi convocado para Washington, chamado à responsabilidade pelo secretário de Estado, advertido. O que você faz? Baixa a cabeça, fica quieto? Senta em um canto e agradece a Deus pela sua boa sorte? Bem, talvez isso seja o que você faria, mas não Samuel Zemer. Ele resmungou todo o caminho de volta até New Orleans. Não se envolver? Que tal eu derrubar o maldito governo? Isso é ser muito envolvido? Você fez um acordo com o presidente de Honduras, Miguel Dávila? E se o senhor Dávila não fosse mais presidente? Aqui, considere a audácia. Ao desafiar Philip Knox e JP Morgan, Samuel Zemer estava desafiando dois dos homens mais poderosos da América. O esquema de Zemer pode ser descrito como um golpe disfarçado de revolução. Assim era como Zemer encarava a maior das coisas em sua vida, como problemas a serem resolvidos. Embora não fosse um homem militar, Sam era excelente estrategista que entendia o fluxo de homens e máquinas. Bom, eu vou pular aqui toda a parte do golpe de Estado, realmente como que foi e todas as maquinações que aconteceram por trás. No livro ele é bem detalhado, ele explica ali como que Sam utilizou de alguns mercenários e a influência da população para colocar ali o seu candidato como presidente do país, ali alguém que estava mais ligado, vamos dizer assim, com a causa dele. Podemos dizer que o plano de Knox foi por água abaixo e com isso ele percebeu que não seria fácil ir contra o novo governo, porque ele tinha todo esse apoio da população e estavam com uma aceitação maior. E basicamente ele foi lá e mudou de lado, ele percebeu assim, não importa quem está no poder, se a gente conseguir influenciar de alguma forma, tá valendo.
E aí no livro ele basicamente fala ali que Knox mudou de lado, né, e aí conta um pouquinho dos benefícios que Eisenhower tirou por colocar esse novo presidente no lugar. O embaixador dos Estados Unidos fez saber que os Estados Unidos poderia trabalhar com Bonilla. Bonilla seria o novo presidente, né, que Eisenhower colocou no lugar. Em outras palavras, Philander Knox havia mudado de lado. Bonilla não esqueceu seu benfeitor. Um dos seus primeiros atos oficiais foi fazer o Congresso conceder a Eisenhower concessão para os próximos 25 anos. O acordo que Eisenhower incluía permissão para importar qualquer equipamento livre de taxas, construir ferrovias, estradas e outras infraestruturas necessárias para seu comércio, um empréstimo de US$ 500.000 para pagar todas as despesas com a Revolução, além de 24.700 acres adicionais na costa norte de Honduras para serem reclamados posteriormente. Sem impostos, sem taxas, terras gratuitas. Essas eram as condições que permitiam que São Zemury enfrentasse o United Fruit. Com o tempo, Zemury se tornaria mais poderoso do que o próprio governo de Honduras. Quando isso acontecesse, as pessoas começariam a depender dele para serviços normais de fornecimento de água, saúde, segurança, que seriam fornecidos antes pelo Estado. Coisas que se revelariam impossíveis de entregar pelo Estado. O engraçado também é que Zemury ele tinha uns hábitos bem diferentes, vamos chamar assim, que umas coisas bem meio loucas aqui que eles falam também no livro. Ele acorda cedo todas as manhãs e come o café da manhã de vegetais crus e bananas. Em outros casos, eu talvez não me demorasse no que um homem comeu no café da manhã, mas tais detalhes fascinavam e confundiam os concorrentes de Murray. Os executivos do United Fruit ficavam perplexos com os relatos do russo que vivia na selva, que estava vivendo por semanas apenas com figos, ou que estava fazendo uma cura de jejum por 20 dias, ou que foi visto de cabeça para baixo ao lado de uma árvore, provando ou refutando que a inversão beneficiaria a digestão. Quando os relatórios, números de vendas e rendimentos, o comprimento médio da banana, a taxa de mercado por cacho, Zemmour passava por eles rapidamente. Um escaneamento, algumas anotações mentais, pronto. Ele desprezava a burocracia, odiava a papelada. Ele telefonava para gerentes de diversas divisões em meia dúzia de países. Correlacionava seus relatórios em sua cabeça e tomava suas decisões sem tocar no lápis. Nos anos que se seguiram ao golpe, Sam passou a maior parte do tempo em Honduras. Em 1913, ele havia economizado o suficiente para recomprar a participação que a United Fruit possuía na sua empresa. Um movimento que garantiria a independência de Zemmour. Aqui aconteceu várias coisas no meio do livro, nesse meio tempo aí, que facilitou a venda dessa participação para a Zemmour, em que, na verdade, começou o Congresso a querer levar algumas leis que iam impactar diretamente a United Fruit, e eles começaram a enviar um monte de lobista lá, um monte de cara para fazer esse lobby e tentar evitar que acontecesse, que passasse essa lei. E por causa disso, meio que de contragosto, aí o Departamento dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça, começou a investigar, começou a ameaçar, na verdade, uma investigação no Night Fruit por monopólio. E aí, por isso, meio que alvoroçou tudo lá e meio que forçou com que o Night Fruit ali, o Preston, decidisse vender essas participações de volta para Zemmour, para meio que dizer assim, ó, aqui tem um novo concorrente, tem alguém que tem no mercado, a gente não é um monopólio. E aí fala um pouquinho mais sobre isso aqui. Provavelmente em resposta ao alvoroço causado pelos lobistas, o Departamento de Justiça abriu sua própria investigação sobre a United Fruit. Os federais acreditavam que, para tentando fixar os preços e esmagar a concorrência, a United Fruit estava violando as leis antitrust. Enquanto o Departamento de Justiça prosseguia com o caso, a United Fruit procurava maneiras de fazer a empresa parecer qualquer coisa menos um monopólio. Simplificando, a United precisava demonstrar que havia outras empresas que poderiam competir, que o campo não havia sido limpo por guerras de preços e aquisições. Foi com essa necessidade em mente que Andrew Preston vendeu a Sons Murray as ações que a United Fruit tinha na sua companhia. Se Zamor pudesse ser mostrado como verdadeiramente independente, talvez as acusações de monopólio fossem refutadas e a investigação fosse paralisada. Embora o Departamento de Justiça nunca tenha apresentado nenhuma acusação,
A investigação teve o efeito desejado. Ao forçar Preston a vender suas ações de volta para Zemurray, o governo criou um mercado competitivo. Isso foi feito garantindo a Zemurray a liberdade para se desenvolver como um concorrente genuíno. Nos anos seguintes, quando Zemurray se tornou poderoso, os analistas falaram do erro que a United Fruit cometeu. Subestimaram um rival perigoso em Zemurray. Na verdade, os executivos da United Fruit, especialmente Preston e Keith, entenderam o gênio de Zemurray desde o início. Eles há muito tempo estavam impressionados com sua ascensão desde os cais, mas era uma questão de triagem, cortar a perna para salvar o corpo, liberar o homem da banana para salvar a empresa. Fundadores, querendo ou não, fundadores conhecem quando alguém tem a mentalidade para ser um fundador. Aqui a gente pode ver que os próprios fundadores da United Fruit sabiam que Zemurray poderia chegar e que seria ali um concorrente ferrenho, mas tinham que fazer essa escolha para salvar a empresa e para não ter esse problema aí com o Departamento de Justiça. Querendo ou não, os fundadores sabem reconhecer quem tem essa mentalidade de fundador realmente para começar uma empresa. Zemmour acreditava que a associação com o United Fruit havia danificado sua reputação. Zemmour nunca esqueceu a lição. Não importa quantas bananas você envia, quando você perde sua reputação, você perde tudo. Ele era respeitado porque entendia o comércio. Aos 40 anos, ele havia trabalhado em todas as posições, desde vendedor de frutas até chefe. Trabalhou nos cais, nos navios, ferrovias, nos campos e armazéns. Ele montou mulas, gerenciou as frutas e o dinheiro, os mercenários e os homens do governo. Entendia o significado de cada mudança no clima, a importância de cada data no calendário. Não havia um trabalho que ele não pudesse fazer, nem uma tarefa que não pudesse cumprir. Ele considerava isso um segredo do seu sucesso. Aqui eu acho que todo mundo deveria internalizar isso. Todo mundo que pelo menos tem ali algum, que é uma, sei lá, tá no cargo de liderança, tem alguém que depende dele ali no seu trabalho. E aqui eu lembrei na hora também de Michael Jordan, em que ele fala na sua biografia e repete também naquela série Arremesso Final, uma série ótima também que fala dessa última campeonato ali que eles participaram, que eu vou parafrasear, na verdade, o que ele fala. Mas é mais ou menos assim, em que ele fala que muitas pessoas acham que ele é um monstro ali, um carrasco, pela forma que ele lida com os seus companheiros, a forma que ele falava com eles e demandava deles. Mas uma coisa eles nunca poderiam falar é que ele pediu para fazer algo que ele mesmo já não tinha feito. Se ele falava que a pessoa precisava se empenhar mais na academia, ele estava lá todo dia melhorando o condicionamento dele. Se ele falasse para melhorar o arremesso, ele já passou todo o período de férias, enquanto todo mundo estava descansando, praticando o arremesso de três. Então, querendo ou não, o exemplo arrasta. Quanto quem está ali na liderança, quem está ali demonstrando esse poder de conhecimento de todas as etapas e está ali demonstrando que está fazendo também, faz todo mundo que está abaixo, todo mundo que tem um contato com essa pessoa, se inspire e vai atrás também. Sempre que possível, ele evitava dar entrevistas, falar com acionistas ou participar de eventos. Todas essas coisas o afastavam do seu trabalho. Ele era um daqueles homens que trabalhavam o dia todo, todos os dias. Quando ele não apareceu uma recepção em Cuba que havia sido organizada em sua homenagem, um tenente o encontrou no cais, onde ele estava verificando documentos de manifesto com o comissário a bordo do navio. Ele era extremamente ambicioso e inovador. Assim que assumiu o controle total da empresa, começou a visitar estaleiros. Ele queria construir uma frota para nunca mais depender de outras empresas para transportar seu produto. Seguindo o exemplo do Night Fruit, ele começou a investir em outras culturas: coco e abacaxis, óleo de palma, gado, madeira e cana-de-açúcar. E aqui entra o que a gente já discutiu antes, que é o foco inicial ali no nicho de mercado, depois começa a expandir. Característica, né, de todo fundador, começar adquirindo uma participação de mercado relevante em um nicho não muito grande, aqui seria aquelas bananas, bananas maduras, e depois ir diversificando. Aí é que ele começa a colocar outras culturas ali no meio. Isso era uma proteção contra furacões e secas, bem como as flutuações do mercado. Foi a cana-de-açúcar, um produto básico que vende em grande quantidade, independente da economia, que sustentou a empresa durante a Primeira Guerra Mundial, quando muitos dos navios da empresa foram requisitados para o serviço da Marinha dos Estados Unidos. Diferente de outros chefes, Zemmour vivia na selva com seus trabalhadores. Falava a língua deles, sabia o que queriam e o que assustava.
Como Zemmour gostava de dizer, você está lá e nós estamos aqui. É por isso que ele era odiado e amado. Porque ele era uma pessoa com quem você podia discordar e irritar, mas ainda admirar. Enquanto o Nightfruit era sem rosto, de uma maneira terrorizante. A empresa Zemmour era a estrela ascendente no comércio de bananas. A primeira empresa a desafiar ao United Fruit em uma geração. Não se tratava de números. Quando se tratava de participação de mercado, o volume da United Fruit era tão dominante quanto sempre. Mas no quesito margem de lucro, da eficiência do comércio, do moral e da habilidade dos funcionários, ficava cada vez mais claro, Samuel Zemmour havia construído um negócio melhor. Cada decisão era tomada em confiança e autoridade. Zemmour podia agir sem esperar por permissão ou um relatório do comitê. Ele podia correr riscos sem medo de perder o emprego. Ele podia contratar ou demitir com segurança porque vivia realmente em Honduras e conhecia a situação no terreno. Era um contraste de estilos. Os executivos que administravam United Fruit tinham assumido o controle dos fundadores e estavam mais interessados em preservar do que em arriscar. Zemmour era o fundador, sempre atacando, trabalhando em progresso, crescendo por tentativa e erro, pronto para apostar tudo, constantemente inventando. A maioria das pessoas, ao olhar para uma banana, vê uma fruta deliciosa. Quando Zemmour olhava para uma banana, ele viu o espaço para melhorias. Os homens mais ambiciosos do comércio da banana começaram a se aglomerar em torno de Zemmour. Dezenas deles deixaram United Fruit. Sempre que desafiada anteriormente, a United Fruit respondia de uma das duas maneiras: compra ou destruição. Em 1925, Victor Cutter tentou a primeira opção, enviando Bradley Palmer, um importante executivo da empresa, para negociar com Zemmour. Recusando a oferta, Zemmour disse: Diabos, eu estou me divertindo tanto. Eu sou um homem jovem. Por que deveria desistir? Em 1915, estourou o que ficou conhecido como a Guerra das Bananas, pois Zemmour foi coletar a promessa de Manuel Bonilla fez a ele quando o ajudou a tomar o poder em 1912. A terra desejada foi bem entre o território comandado por United Fruit e a empresa de Zemmour, que funcionava como uma barreira ali entre as companhias e evitava que eles se chocassem. O problema estava em que era um território reivindicado tanto pela Guatemala quanto por Honduras. A guerra começou com pequenas pegadinhas ali entre as empresas, em que o United Fruit cortava o acesso à água das plantações e outras pequenas destruições ali durante a noite. E é claro que Zemmour retaliou, mandando seus homens durante a noite fazer umas visitas ali nas plantações do United Fruit. Victor Cutter se tornou o primeiro presidente do United Fruit que não era um fundador. Apesar de provavelmente ser o melhor da segunda geração, Cutter simplesmente não era feito das mesmas coisas que os antigos homens que dominavam esse mercado. A morte levou dois dos grandes líderes do mercado, Andrew Preston e Minor Keith. Alguns dos mais engajados desse setor concordavam que a competidor mais provável para tomar essa liderança não era esses novos homens ali da United Fruit, mas Sam Zemmour, ainda sendo descrito por Cutter nessa época como o pequeno cara lá em Honduras. No livro, o autor fala sobre as motivações ali de Sam para competir nessa guerra. É o que resume bem o empresário hustler, né, daquela época dos Estados Unidos. É uma forma de pensar que você poderia facilmente trocar, se querendo ou não, por nomes como JP Morgan, Rockefeller, Dale Carnegie, tantos outros que aparecem depois também, como Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk. Escutem isso e vejam ali se vocês concordam também com esse ponto. Visto de fora, a Guerra das Bananas parece incompreensível. Zemmour enfrentou um inimigo com recursos de tamanhos superiores por alguns milhares de acres. Por que ele fez isso? Porque ele não fez um acordo. Para colegas como o Frank Brogan, que conheciam Zemmour, sua motivação era clara. Ele queria vencer. E faria o que fosse necessário. Aqui estava um homem que se fez por conta própria, cheio do tipo mais perigoso de confiança. Ele já tinha feito isso antes, e acreditava que poderia fazer de novo. Isso lhe dava o ar do berserker, que não diz: se você vai lutar comigo, é melhor me matar. Se você já conheceu alguém assim, reconhecerá o tipo imediatamente. Se ele não fala muito, é porque considera a conversa fiada uma fraqueza. Guerras não são vencidas com tagarelice. Estou descrevendo um tipo americano que antes era essencial e que praticamente desapareceu. Homens que canalizavam todo o seu amor e medo para o negócio, a fábrica, a plantação, a loja.
A Guerra das Bananas foi centrada em um pedaço de terra de 5.000 acres. O United Fruit descobriu o problema primeiro. A terra, que era um território reivindicado aí pela Guatemala e Honduras, parecia ter dois donos legais. E aqui Zemmour fez uma jogada de mestre, assim, tive que dar risada quando eu li esse pedaço, que essa é uma das, assim, fácil, uma das melhores partes do livro e mostra claramente a forma do fundador resolver problemas e como resolver o problema da forma mais básica possível. Quando essa confusão de títulos veio à tona, o Knightfruit fez o que grandes empresas burocráticas sempre fazem. Contratou advogados e investigadores para vasculharem cada arquivo em busca da identidade do verdadeiro proprietário. Isso levou meses. Enquanto isso, Z. Murray encontrou-se separadamente com cada reclamante. Simplesmente comprou a terra de ambos. Ele comprou a terra duas vezes, pagando um pouco mais, sim, mas se você considerar o custo de todos aqueles advogados, provavelmente ainda gastou menos do que o United Fruit e saiu com o prêmio. Essa guerra foi escalando a um ponto em que cada lado praticamente tinha seu mini exército ali e barcos para lidar com o confronto. Como esse pedaço de terra envolvia dois países, começou a criar uma tensão ali nos Estados Unidos que levou a eles intervir e chamaram as duas companhias para conversar, para uma conversa de paz ali para resolver esse problema. Durante várias semanas eles chegaram a uma conclusão. As duas empresas precisavam virar uma. Apesar dos medos da justiça processar a empresa final alegando monopólio, já que a United Fruit tinha 54% do mercado e Sun tinha 14%, o governo garantiu que eles não seriam processados. No final, valia mais a pena lidar com o monopólio do que as guerras entre as empresas. Mas você pode estar se perguntando como o Sun simplesmente aceitou essa proposta, sendo que antigamente ele chegou até a derrubar um governo quando não era do agrado dele. E o livro explica aqui melhor esses pontos. A empresa era Z. Murray na forma de uma corporação, sua personalidade manifestada, sua casa e seu amor, onde ele testava suas teorias e formava sua filosofia. Levantar primeiro, trabalhar mais duro, meter as mãos na terra e o sangue nos olhos. Mas passado todo esse tempo, ele se tornara um homem de posse. Quando o jovem Sam era imprudente e imune, vindo do nada e sem nada, havia todas as formas possíveis de prejudicar o Sam de meia-idade. O sucesso limitava suas opções e o tornava vulnerável. No fim, não foi uma compra, mas uma fusão, com a empresa menor se tornando uma divisão da maior. Esse foi o ponto-chave para Zemmour, não apenas por motivos de orgulho, mas também porque significava que nenhum dos trabalhadores seria demitido, nem nenhum das suas plantações seria fechado. Você receberia 300.000 ações do Knightfruit após a fusão, avaliadas em mais de 30 milhões de dólares. Um valor considerável, porque fazia Sam Zemmour, que havia chegado em Selma sem nada 3 décadas antes, um dos homens mais ricos da América. Como parte do acordo, Zemmour, que agora se tornara o principal acionista do Knightfruit, concordou em se aposentar do comércio das bananas. A questão é que ele tinha 53 anos nessa época, então muito novo ainda pela agitação que foi a vida dele. Zemmour não era velho e ainda estava com raiva. Fácil de insultar, fácil de incitar. Motivado e inquieto. Mostre-me um homem feliz e lhe mostrarei um homem que não está realizando nada nesse mundo. Agora chegamos numa das principais partes do livro, até que dá o nome, né, a ele, onde Zemmour será forçado a sair da aposentadoria e realmente buscar assumir ele a gigante internacional, o Knightfruit, ali onde que ele é o principal acionista, e tomar conta aí por mais de 20 anos depois que ele assume essa empreitada aí. Como uma das primeiras corporações verdadeiramente globais no mundo, a United Fruit, com toda a sua linha de produtos cultivados no exterior, que a maior parte do seu mercado sendo doméstico, era singularmente vulnerável. Em 1932, o lucro da United Fruit caiu 85%. Para Zemmour, o colapso da United Fruit teria sido devastador. A maior parte do seu patrimônio líquido estava investido nas ações da empresa. A grandeza de Zemmour reside no fato de que ele nunca perdeu a fé em sua capacidade de salvar uma situação. Coisas ruins aconteceram com ele, assim como acontece com todos. Mas, ao contrário de muitos, ele nunca foi tentado pelo fracasso. Nunca se sentiu impotente ou preso. Ele era, como eu já disse, um otimista. Ele estava em constante desafio. Aqui também podemos ler ali um traço dos principais fundadores, aí, dos princípios de ser um fundador, que se repete aí em diferentes biografias, em diferentes livros que a gente já leu agora, que dá pra gente
ver nos próximos livros que a gente vai ler, com certeza vai aparecer. Dificilmente a segunda geração tem esse mesmo afinco em relação à companhia, e podemos até tirar ali o paralelo com a época que Steve Jobs saiu da Apple e ali um executivo da Pepsi tomou conta ali como CEO. E, na verdade, o Steve precisou voltar à diretoria para salvar a companhia que estava basicamente quase à beira da falência. Quando o secretário de Estado se aliou ali ao JP Morgan e ao governo hondurenho de uma maneira contrária ao interesse de Zemmour, ele simplesmente mudou o governo de Honduras. Ele simplesmente mudou o governo de Honduras. Quando o Lightfoot traçou uma linha no rio Utila e disse: "Você não deve cruzar", ele cruzou mesmo assim. Quando ele foi proibido de construir uma ponte, ele construiu uma ponte, mas a chamou de outra coisa. Para cada movimento, há um contramovimento. Para cada desastre, há uma recuperação. Para cada movimento, há um movimento contrário. Para cada desastre, há uma recuperação. Ele nunca perdeu a fé em sua própria capacidade de agir. Com sua fortuna diminuindo rapidamente, era hora de agir. Para onde Zemmour foi em busca dessa resposta? Ele se reuniu com especialistas econômicos e professores universitários? Ele ligou para o presidente do conselho do Lightfoot e para Victor Cutter, seu presidente, perguntou: "Você tem um plano?" E mesmo que tivesse um plano, e daí? Estes eram os mesmos homens que tinham levado a empresa ao fracasso. Ele foi aos cais em vez disso, onde passou o inverno de 1932 andando pelos armazéns e ficando nos navios onde que as suas bananas chegavam, conversando com, conversando com vendedores de frutas e capitães, carregadores e estivadores, as pessoas que realmente sabiam o que estava acontecendo. Basicamente, ele foi redescobrir aqui a resposta diretamente na fonte, né? Como ele era a pessoa que mais conhecia do negócio das bananas, sendo que ele basicamente fez todos esses caminhos aí, a gente já viu por tudo que ele passou, ele conseguia identificar aí os gargalos e os problemas. Isso se deve por ele ter passado ali por todos esses pontos e conversar diretamente com quem está na linha de frente, conseguir identificar o que, que mudou nesse meio tempo aí que ele saiu ali, que ele se aposentou, né? Ele fez perguntas sobre a colheita, a velocidade de travessia, quão rápido o capitão estava conduzindo o navio. Dessa forma, ele descobriu, entre outras coisas, que os capitães estavam recebendo ordens de Boston para reduzir a velocidade e cruzar o Golfo a uma velocidade de remo, economizando gasolina. Mas o homem focado ali no horizonte próximo de custo pode perder de vista o horizonte distante de potencial ganho inesperado. Por um rápido cálculo, Sam percebeu que qualquer dinheiro economizado com combustíveis estava sendo perdido devido ao alto percentual de frutas que amadureciam durante os dias extras na água. E com isso a gente consegue imaginar José Murray xingando: aqueles idiotas, eles estão perdendo mais do que estão economizando. Deve ter havido um momento em que Zemmour sentiu que a venda da sua empresa para esses tolos havia sido o erro da sua vida. Ele era como um jogador que ganharia a noite toda, apenas para perder tudo na última mão. Em junho de 1932, Zemmour participou de uma reunião do conselho de diretores. Os executivos corporativos discutiram então um pedido de um gerente de uma plantação que queria US$ 10.000 para construir um canal de irrigação na Guatemala. Os executivos consultaram especialistas, que detalharam os custos e benefícios do projeto. Zemmour ficou quieto. Para ele, tal debate era sintomático de um problema maior. Os executivos que administravam o United Fruit não entendiam seu papel, o que podiam e não podiam fazer. Ele levantou a mão e se pôs a falar. "Esse homem na Guatemala, ele é seu gerente, não é?" Zemmour perguntou. "Sim." "Então ouçam o que ele está dizendo. Vocês estão aqui, ele está lá", disse Zemmour. "Se vocês confiam nele, confiem nele. Se não confiam, demitam ele e coloquem um homem em que vocês confiam no trabalho." E aqui a gente tem a máxima que a gente já viu antes no episódio 3 do Make Something Wonderful de Steve Jobs, em que ele também tinha uma máxima sobre isso. Contrate as pessoas mais inteligentes que encontrar, coloque elas no lugar certo e saia da frente. Deixe que elas digam o que você deve fazer. E aqui, basicamente, dá pra gente ver que Zemmour tá fazendo algo parecido, né? Contrate quem realmente você confia para aquele trabalho, quem vai entregar o que é preciso ser feito, e deixe ele dominar o que e falar para você o que deve ser feito para você atingir o resultado que você quer. Zemmour queria ajudar. Sua oferta foi rejeitada na reunião. Rejeitada novamente mais tarde.
As queixas de Zemmour foram vistas como reclamações de um homem que não compreendia o ciclo do negócio. Ele passou as semanas seguintes na estrada, viajando de cidade em cidade, sentando-se nos escritórios e salas de estar dos acionistas. Ele apresentava o mesmo argumento repetidamente. A gestão atual não estava à altura da tarefa. Quando Zemmour falou novamente ao conselho vários meses depois, ele tinha consigo uma sacola cheia de procurações. Os direitos de voto que lhe foram entregues por outros acionistas. Junto com suas próprias ações, essas procurações podiam dar a Zemmour o controle da empresa, embora ele mantivesse sua existência em segredo. Os melhores magnatas são como mágicos, eles sabem quando compartilhar informações e quando retê-las. O presidente do conselho era Daniel Goldwyn. Para ele, Zemmour ainda era Sam, o homem da banana, o vendedor de frutas do cais. Ele já sabia o que Sam poderia lhe ensinar sobre o negócio. Nada. Quando finalmente chegou a sua vez de falar, ele escolheu cada palavra com cuidado, explicando sua ideia com um forte sotaque russo. Quando Zemmour terminou, Wing sorriu e disse: Infelizmente, Sr. Zemmour, não consigo entender uma palavra do que você disse. Os homens da mesa começaram a rir. As pupilas de Zemmour se estreitaram. Suas mãos se transformaram em punhos. Ele murmurou algo e saiu furioso. Talvez os membros do conselho acreditassem que Zemmour tinha sido espantado, estava fugindo de volta para New Orleans. Na verdade, ele só havia ido buscar sua sacola de procurações. Voltando à sala do conselho, ele as jogou sobre a mesa e disse: Você está demitido. Dá para entender isso, senhor presidente? Vocês, cavalheiros, têm estragado esse negócio por tempo suficiente. Zemmour lhes disse: Eu vou colocar tudo em ordem. Muito depois, analistas apontaram a falha na cláusula de não competição que Zemmour assinou na época da fusão. Ela impedia Zemmour de trabalhar em um rival ou iniciar uma nova empresa no ramo das frutas, mas não previa a possibilidade absurda de Zemmour assumir o controle da própria United Fruit. Eu não queria assistir a maior empresa do mundo ir para o inferno em uma cesta, explicou Zemmour. Quando Zemmour apareceu na primeira reunião de novo conselho, ele disse: Estou pronto para trabalhar. Há a substância do que você faz, e há o estilo. O subtexto da sua história é contado não em palavras, mas em como você conduz seus negócios. Ao contrário de outros chefes recém-impossados, aqui estou pensando em CEOs que assumem empresas pesadas em burocracias e em dificuldades. Zemmour não começou seu trabalho na sede da empresa. Ele não passou seus primeiros dias com computadores, nem se trancou com relatórios, nem gritou em reuniões. Ele foi para a estrada, anunciando de imediato que começaria seu mandato com uma turnê de 6 semanas pelas terras das bananas. Ele queria visitar todos os países onde a United Fruit possuía plantações, portos, ferrovias. Ele queria falar com os homens no campo. Ele queria ver por si mesmo. Ele não negligenciou nada. Onde quer que encontrasse um homem que não pudesse agir ou fosse lento para decidir, ele o substituía. Percebi que o maior erro da gestão da United Fruit foi presumir que poderia administrar suas atividades em muitos países tropicais a partir de um escritório no 10º andar de um prédio no escritório de Boston, disse Zemmour a Fortune. A gestão tentou dizer a cada executivo em cada país exatamente o que ele deveria fazer e como ele deveria fazer. Executivos no local foram tratados como meninos de recados. Eu inverti completamente essa política. Estabeleci o que poderia ser chamado de uma constituição para a empresa. Foi estabelecida uma política fixa que, se um gerente de plantação não pudesse lidar com suas dificuldades, nomearíamos alguém que pudesse. Ele resolveu o problema dos navios meio vazios, vendendo alguns, colocando outros em espera e alugando espaço em outros. Um navio do United Fruit não deixava o porto até estar completamente carregado. Ele reavaliou os ativos da United Fruit. O valor das máquinas e terras havia colapsado durante a depressão. Assim, ele economizou milhões em impostos. Deixou campos vazios, diminuindo ainda mais a oferta de bananas e controlando o preço de mercadoria. Em algumas plantações, substituiu bananas por cana-de-açúcar, um produto básico sempre em demanda. Procurou outras culturas para plantar, cocos e abacaxis. De Boston a Bogotá, ele eliminou funcionários supérfluos até que 1 em cada 4 fosse embora. Não foram apenas essas políticas que reverteram ali a situação. Foi também a energia por trás das políticas. A turnê de 6 semanas, as demissões e contratações,
as decisões difíceis sobre a frota e os campos. Uma mão firme havia tomado o leme. O preço das ações dobrou nas primeiras 2 semanas do reinado de Zemmour. Isso tinha menos a ver com os resultados tangíveis, era cedo demais para isso, do que com a confiança dos investidores. Se você olhasse no jornal, veria o novo chefe da empresa ancorando seu barco na costa norte de Honduras, indo de um lado para outro, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Em tempos de crise, a mera evidência de atividade pode ser suficiente para colocar as coisas em movimento. Embora Zemmour ficasse no comando por mais 20 anos, a United Fruit foi salva em seus primeiros 60 dias. Isso me lembra também, voltando a Steve Jobs, isso me lembra muito como Jobs, quando ele retornou à Apple, basicamente fez quase que a mesma coisa, né? Simplificou ali a linha de produtos. Colocou ali no comando a galera do Macintosh e melhorou a eficiência interna. Ele começou a comprar o máximo possível de selva virgem. Não milhares de acres, mas centenas de milhares. Como resultado, a United Fruit passou a possuir extensas áreas. Em 1940, a empresa possuía 50% de todas as terras privadas em Honduras, mas cultivava menos de 10%. A empresa se tornou um símbolo de riqueza concentrada nesses anos, mais poderosa em muitos países do que o próprio governo. Bom, e para ajudar ainda Zemmour, logo depois, poucos anos ali depois de ele assumir a empresa, estourou a Segunda Guerra Mundial. Que apesar que os Estados Unidos demorou um pouco, né, para entrar na guerra, mas quando os Estados Unidos decidem entrar na guerra mesmo, acaba afetando diretamente aí a empresa, né, de Zemmour. Até porque, como a empresa já estava num nível que ela negociava com diversos países, alguns deles começaram a barrar também essa entrada dependendo de alguns alimentos, colocar imposto em cima, taxar, e aí começou a dar um monte de rolo em cima, né, da empresa ali de Zemmour. E ele trata um pouco disso também nesse próximo capítulo. Os lucros despencaram à medida que os navios afundavam. Nunca se ouviu Zemmour reclamar ou se justificar. Ele era membro de uma geração que vivia pelo lema: nunca reclame, nunca explique. O que você faz quando seu produto apodrece? Encontre algo a mais para vender. Aqui vemos ele transformar também uma crise em uma oportunidade, que basicamente ele começa a buscar aí o que estava em demanda por causa da guerra. Zemmour começou a procurar outras culturas que pudessem cultivar em suas plantações, culturas que pudessem ser classificadas como necessidades. Ele enviou agentes em busca de plantas e árvores que cresciam nos trópicos e em outras partes do mundo. Ele estava especialmente interessado em plantas cítricas para o esforço da guerra, cuja importação da Ásia havia sido bloqueada pelos japoneses. Prometeu atender a demanda militar com suprimentos cultivados em nosso próprio hemisfério, tornando a América mais autossuficiente. Em 1944, Zemmour tinha milhares de acres produzindo frutas exóticas. Posteriormente, ele disse que esse foi um dos feitos mais orgulhosos da sua vida. Ele era um agricultor Ele era um agricultor de coração. E ali estava ele, agindo como um agricultor em meio a uma praga de gafanhotos, inovando para sair da ruína. Aí aqui a gente entra num período bem sombrio também da vida de Zemmour, porque o filho dele é recrutado também para a guerra, que é bem naquela... Ele estava na idade também que era recrutado, e também tinha aquele dever cívico, né, ali para que os Estados Unidos é bem forte, né, essa questão de participar do exército e defender o país. Então, aí ele acaba entrando também na guerra em 43. Essa é uma foto de Sam Jr., tirada no outono de 1943. Ele está de ombros largos e bonito em seu macacão de voo, boné de aviador, óculos na testa, mãos nos bolsos, sorrindo. Ele voou dezenas de missões, fotografou acampamentos militares, cristais, praias, posições de artilharia e armas. O Major Samuel Zemmour Jr., com 31 anos, perdido em um denso nevoeiro, colidiu seu P-51 contra uma montanha. Houve um clarão quando os tanques de combustível se incendiaram, então uma escuridão. Não sei quando o Zemmour Sr. recebeu a notícia. É impossível expressar o horror que ele deve ter sentido. No momento havia um mundo cheio de pessoas e mercados.
No momento seguinte, não havia mais nada. Foi o período mais sombrio da sua vida. Eventos históricos transcorreram, a invasão da Normandia, os lançamentos da bomba atômica, mas ele não percebeu. A guerra terminou em 14 de agosto de 1945, o dia da vitória no Japão. Em Nova Orleans, as praças se encheram de marinheiros. Os homens ficaram bêbados, as mães choraram de alegria. Sam não sabia pelo que estavam celebrando. Logo depois, chegou o primeiro carregamento de bananas em tempo de paz. Ele não se importou. Todos que eu conversei e que conheciam Zé Murray me disseram que a morte de Sam Jr. foi a grande tragédia de sua vida. Ele se recuperou e voltou ao trabalho, mas nunca foi o mesmo. E já para o finalzinho do livro também ele começa a destacar um pouco a queda da United Fruit e os últimos tempos de Zé Murray na companhia, até ele se aposentar um pouco antes da ruína da empresa. E aí eles falam aqui durante os últimos capítulos do livro um pouquinho sobre essa história, mas acredito que dá pra gente resumir basicamente em um parágrafo desses últimos capítulos, que seria: Samuel Zé Murray havia envelhecido de forma dolorosa, chocante e amarga. É como se fosse assim: você sai de casa de manhã, jovem, em forma e forte, assoviando enquanto caminha pela uma rua. Então vira a esquina e de repente dá de cara com seu próprio eu, caindo aos pedaços de 78 anos indo em direção oposta. Ele se aposentou no comércio da banana. Pela última vez, ele deixou Honduras, Costa Rica, Guatemala, Cuba, Equador e Colômbia para sempre. Sam, o homem da banana, é o amigo, o grande russo, o gringo. Ele não era uma pessoa fácil, nem sua biografia está isenta de controvérsias. Para alguns, é a história de um grande homem, um pioneiro nos negócios, um herói. Para outros, é a história de um pirata, um conquistador que tomava sem pedir. A característica que define Sam era sua crença na própria capacidade de agir, a sua recusa em se desesperar. Nenhuma história está sem a possibilidade de redenção. Com astúcia e esforço, o pior pode ser superado. Não posso deixar de sentir que faríamos bem em emular Sam Zé Murray, não pela brutalidade ou a conquista, mas pela raiva justa que levou o lutador à sala de reuniões dos elites risonhos, brandindo suas preocupações e gritando: senhores, vocês têm estragado esse negócio por tempo suficiente. Eu vou consertá-lo. E é aqui que eu vou deixar esse livro. Esse livro, assim, é um compilado de histórias um tanto quanto absurdas, quanto histórias impressionantes. O livro ele engaja muito. Ele é muito bem escrito, assim, sério, consegue compilar algumas informações, ou a forma de caracterizar Sam Zé Murray num personagem ali, numa pessoa muito que você se relaciona, que você consegue captar ali a essência do quem era Zé Murray. E eu recomendo muito que você pegue esse livro para ler. Não achei ele em português, não achei a tradução, esse livro está apenas em inglês, mas eu recomendo muito que você pare, compre esse livro e dedique um tempo para ler ele. É muito esclarecedor e assim, é uma história muito interessante para você ler inteira, você entender totalmente quem foi Sam Zé Murray.